Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é poderosa e, para muita gente, até um pouco perturbadora. A ideia de que o ser humano é, no fundo, o seu próprio criador, que ele se constrói, sabe, do zero. Sabe, quando a gente se pergunta o que nos define? A maioria das filosofias busca uma qualidade, algo positivo, mas e se a resposta não estiver naquilo que nós temos, mas sim naquilo que nos falta? E é exatamente aí que o pensamento existencialista ateu vira o jogo. Em vez de adicionar características, ele começa tirando. O foco todo está nessa ausência fundamental, naquilo que, na essência, a gente não tem. Essa ideia de ausência, de falta, é ela que nos leva para a primeira grande sacada desta nossa análise. Para o existencialista ateu, o ponto de partida é esse, bem direto. E olha, isso não é só uma questão de teologia, não. É a base de tudo. Pensa bem, se não existe um criador, não existe um plano divino, nem uma receita do que é ser humano. O universo, nesse sentido, fica em silêncio. E, partindo desse silêncio, a gente chega na próxima ideia-chave, que é a relação entre existir e ter um propósito. E aqui que a coisa fica interessante, porque é isso que nos diferencia de todo o resto. Vamos lá, pensa em qualquer objeto, um martelo, uma cadeira. Alguém primeiro teve a ideia, o propósito, preciso de algo para sentar, e só depois o objeto foi criado. Pois é, com os seres humanos, segundo essa filosofia, a ordem é o contrário. Aqui dá para visualizar essa inversão perfeitamente. Para qualquer objeto, a essência, o seu propósito, vem antes da existência. Já para um ser humano, a ordem muda. Primeiro, a gente simplesmente existe. A gente é jogado no mundo, nasce, sem nenhum propósito definido de fábrica. Então, para ficar bem claro, essência é o quê de uma coisa, sua natureza. E o ponto crucial aqui é que, para o ser humano, esse o quê não vem pronto. Ele precisa ser construído, inventado. Ok, se não temos um propósito de fábrica, bom, isso nos leva a uma consequência que é simplesmente radical e não tem como escapar dela. Palavras como abandonada e sozinha são bem pesadas, né? Mas aqui elas têm um significado muito específico. Significam que estamos livres, completamente livres. Não existe um manual de instruções cósmico dizendo o que fazer ou quem ser. E essa citação do Dostoiévski captura o peso dessa liberdade de um jeito brilhante. Se não há um juiz divino, nem regras universais, então cada pessoa se torna a única fonte de seus próprios valores. A responsabilidade é total, absoluta. E aí, a gente chega na grande conclusão. Se não fomos criados com um propósito, nossa única tarefa é nos criar. Cada escolha, cada pequena ação está definindo e moldando quem estamos nos tornando. Só que essa liberdade toda, essa tarefa de ser o próprio criador, ela não vem de graça. Ela tem um custo emocional e é um custo bem alto. Sartre resumiu esse sentimento perfeitamente. Imagina só, não tem um alicerce, não tem um modelo. É uma construção que parte do vazio absoluto. E a vertigem de ter essa responsabilidade nas costas é gigante. Essa responsabilidade total se manifesta como angústia. A percepção da falta de sentido do mundo pode causar uma náusea existencial, um mal-estar. E o sentimento de abandono é essa consciência constante de que, no fim das contas, estamos por nossa conta nessa tarefa de criar significado. Tudo isso nos leva para um último ponto, que é o conflito final, o paradoxo que mora no coração da condição humana. É que, nesse esforço constante para construir nossa própria essência, para definir quem somos, um desejo fundamental e bem contraditório começa a tomar forma. E o paradoxo é este aqui. O desejo mais profundo do ser humano é ser Deus. Calma, não no sentido religioso, mas no de ser algo pronto, acabado, com uma essência fixa, como uma pedra é uma pedra. Só que a angústia vem do fato de que a gente sabe que isso é impossível. A nossa natureza é justamente o oposto. Ser livre, incompleto, estar sempre se tornando. É um desejo impossível. E essa é a questão que essa filosofia nos deixa. Em um universo que não entrega um sentido de bandeja, o próprio ato de criar um sentido se torna talvez o único projeto que realmente importa, mesmo que seja uma luta sem fim. Se você curte explorar essas ideias complexas de um jeito claro e direto, fica o convite para se inscrever no canal. E claro, ativando as notificações. Nenhuma nova análise passa batido. Agradeço a companhia e a gente se vê na próxima.